mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores de Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado de Mestre, Pastor, Messias e Salvador, Príncipe da Paz. Esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras de detritos. Todos vós, que viveis empenhados nos serviços terrestres, como uma era melhor, mantende aceso no coração o levantamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a ilha do mundo. Assim, temos aqui mencionado a nossa querida irmã Márcia, que irá nos brindar hoje uma festa muito interessante e com certeza irá chamar a atenção de todos. Que Deus a abençoe, que a ilumine, que faça com que Márcia consiga transmitir coisas que todos nós estamos precisando ouvir. Graças a Deus. Falar sobre sinais dos tempos. É um tema interessante, né? Como o nosso irmão falou, que a gente não costuma estar falando, né? Mas é importante, até no momento que a gente se encontra, né? Que a gente está passando, né? E isso é um tema do último capítulo da Gênesis, que é o último livro, né, da sequência do Pentateuco kardeciano, das 5 obras, né? Lembrando que a gente tem o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. No caso, a Gênesis, ela traz a parte científica, né, mais a parte assim, sobre a Terra, sobre o planeta em si, né, sobre a Constituição, sobre os seus habitantes, todos nós, né? Então ela traz muito das curas do mestre, da parte dos milagres, né, das predições, mas isso tudo está na Gênesis. E o que nós vamos falar hoje são sinais dos tempos, e depois, logo depois
depois tem a geração nova, que é o último capítulo, capítulo 18 da Gênesis. Vem nos trazer, Kardec vem trazer assim, de forma clara, mas sempre generalizada, né? Porque não tem como eles trazerem tudo, principalmente com relação a isso, ao cenário dos tempos, que significa que os tempos são chegados. A gente já ouviu isso, né? Até porque não é somente na doutrina que a gente fala que os tempos são chegados. Muitas religiões, né? Muitos irmãos nossos falam desses tempos chegados, que é o momento atual em que a gente está, né? Mas Kardec vem trazer alguns sinais que são característicos, que falam dos sinais dos tempos, desse momento em que a gente está, desse momento em que o planeta se encontra nessa transição. Ou seja, quando a gente fala desse momento de transição, a gente já sabe que é um momento em que muita coisa tem que ser deixada, né, para que algo melhor possa vir. Então, por isso, os sinais dos tempos, os tempos são chegados, porque é chegado. Estamos num momento em que há de se verificar essa transformação. Tá claro? Essa mudança de algo que tem que ser deixado, não bom, que necessita de transformação, e o tempo todo nós estamos em transformação, para algo melhor. E para que isso ocorra, Kardec já traz vários itens mostrando esses sinais. Sinais que já na época do Cristo, na vinda dele, né, ele já, junto aos apóstolos e aos discípulos, ele já trazia essas informações do lá na frente, que é exatamente o momento que nós estamos. Ele já trazia esses sinais dos tempos. Ele não trouxe, por exemplo, naquele momento junto aos apóstolos, quando ele passa pelo templo de Jerusalém, o que ele diz? Não ficará pedra sobre pedra. Ele ali está mostrando. Ele já estava mostrando. Claro que naquele momento, né? Naquela época. Mas ele lá na frente, ele já vai se referir a esse momento de mudança. Mas para a gente, então, dar início aos sinais dos tempos, que Kardec já traz para a gente, são 26 itens, se não me engano, é muita coisa. Mas a gente vai tentar reduzir hoje para a gente poder entender um pouquinho até do que está acontecendo conosco, né? Do que o mundo está vivenciando, de tudo que a gente está ouvindo aí, né? Aí nos jornais que estão acontecendo nos países, não somente no nosso, mas em todo o mundo, né? Em todo o planeta. Então, exatamente o primeiro item é quando ele fala, são chegados os tempos.
as questões das transformações físicas e morais. E aí então ele sai daqui porque ele já começa a entrar nas transformações físicas, exatamente pensando já em todo essas pessoas, principalmente os crentes, que têm temor, que na realidade acreditam que é o fim de tudo, né? Que vai acabar, que vai acontecer uma catástrofe muito grande e que tudo vai acabar. E ele aqui então traz isso já de forma mais esclarecedora, que sim, haverá as transformações físicas. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o planeta, para que ele alce a uma esfera maior, a um mundo melhor de iluminação, há de ter essas transformações físicas do globo. Eu falo transformações físicas, e Kardec vem trazer isso de forma clara, de todos os elementos que constituem o nosso globo. É claro? Então, por exemplo, para que a gente perceba que o planeta se eleve vibratoriamente, porque quando a gente vai para um mundo melhor, um mundo de regeneração, por exemplo, em que só habitará espíritos, né, já focados no bem, já vibrando no bem, então quando a gente começa a vibrar somente no bem, o que ocorre, até conosco mesmo, com a nossa constituição, com o nosso perispírito, o que acontece com ele? Não sofre uma transformação? Sofre, porque o nosso pensamento, vibrando em esferas melhores, já transforma o nosso perispírito, a gente já vibra numa outra vibração mais sutil. E que ocorrendo isso com toda a humanidade, habitando esse mundo melhor, o que vai ocorrer com a própria atmosfera espiritual em torno do planeta? Vai se suavizando. Então, os elementos também materiais que constituem o nosso planeta, eles vão se suavizando também. Todos esses elementos químicos, físicos, que sabemos, né, que é o nosso planeta em si, ele também se elevará de constituição. Está claro? Então tudo vai se suavizar. Então, para que isso ocorra, há de se ter transformações, há de se ter, né, todos esses processos não vou falar de destruição, mas esses processos de transformação, transformadores. Que para isso ocorra, claro que muitas das coisas necessitam ser destruídas. Como o próprio Kardec traz no Evangelho, toda planta que não foi plantada pelo Pai, será o quê? Arrancada. Porque esse é o processo de transformação. Esse é o processo, a mensagem lida, né, nessa frase tem tudo a ver. O mestre tem a barra na mão, ele limpará a ilha, porque ele é o guia de todos nós. E ele sabe, vela por este planeta, que é a nossa casa. É claro. Então ele sim, ele está sob as ordens do Pai, mas ele está buscando essa limpeza que é necessária para que o planeta alce a uma esfera menor, a uma elevação vibratória melhor. Então tudo há de ser transformado. As transformações físicas, todas essas catástrofes que nós vemos, que nos chocam muito, né? E há pouco tempo nós tivemos isso muito claro para nós aqui no Brasil, né? Porque sabemos que não estamos isentos disso. Não somente ocorre em outros mundos, mas no nosso, em outros países, mas no nosso também. Não vamos ficar isentos. E sabemos que é necessário, então não devemos entrar no alarmismo. Está claro? Que infelizmente é o que a gente percebe e que apenas confunde mais do que esclarece. Nós devemos estar esclarecendo e não confundindo
faça. Principalmente, e ele, em todos os itens, ele fala claramente, principalmente para dar um avanço em determinados países, em determinados locais. O que acontece quando resistimos a avançar? O que acontece? Alguma coisa vai nos empurrar. Olha aí. Olha a vontade do mestre, que é a vontade do Pai, invariavelmente. É necessário para que a partir dali, aquele povo, todas aquelas pessoas avancem, enxerguem algo novo. Olha o novo. Olha o novo surgindo. Claro. Olha o novo surgindo. Para que o novo surja. Para que algo melhor surja. Então é necessário, sim, que isso ocorra. E é a misericórdia do Pai para conosco. Então essas são as transformações físicas que Ele é que fala. Que Ele já nos traz essa clareza para que nós tenhamos essa noção de que é necessário. E que nos cabe realizar sempre o melhor em benefício de todos os nossos irmãos. Estejamos aonde estivermos e sabemos que se não podemos estar junto, o que nos é imprescindível? O nosso pensamento chega aonde? Em todos os lugares? A todas as pessoas? Sim. Vai chegar. E dessa forma nós estamos sempre contribuindo para o melhor, para o bem. Para que as coisas possam entrar em equilíbrio. Para que as coisas que se assentem. Acho que o Caetano sabe muito essa palavra, né? Se assentem, se estabeleçam, porque essa é a vontade do Pai. Em que bem se estabeleça efetivamente no mundo. E aí entra as transformações morais. E ele é bem claro aqui, ele diz bem claramente, numa parte, que as transformações morais, pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ele utiliza esses 3 itens para as transformações morais. Desenvolvimento da inteligência, já não estamos? Já não temos isso? Claramente já estamos no nível, né? Todos nós, de um avançar da inteligência, do raciocínio, né? Das informações, né? De tudo isso. Nós temos a ciência, a tecnologia, tudo isso nos proporciona esse avançar da inteligência. Está claro? Isso nós percebemos claramente. Do senso moral e do abrandamento dos costumes. E aí a gente entra nessa questão do senso moral e do abrandamento dos costumes. Do senso moral estamos buscando esse aprimoramento o tempo todo, né? Estamos buscando sempre o bom senso. Nos é difícil, nós ainda não encontramos, mas estamos no caminho para esse senso moral. O abrandamento dos costumes, ainda estamos, né, nesse caminhar. Por quê? Já teve melhora? Sim, a gente sabe. Se a gente for voltar na história da humanidade, né, lá atrás, a gente vai ver que muito melhoramos, né, com relação às práticas, dos costumes, né, das barbáries, né, do momento
no momento atual. E isso Kardec já traz os sinais dos tempos, nos alertando que agora é o momento para o desenvolvimento do sentimento. Pois sabemos que são as duas asas, não são? Nós precisamos o quê? Ter o amor e a sabedoria. Então temos a inteligência já avançada, mas necessitamos do sentimento. E é isso aqui que caracteriza os sinais dos tempos. É isso aqui que vai caracterizar a cada um de nós essa ligação com esse mundo melhor. Tanto que tanto alejamos. É pelo sentimento. Porque agora é o momento desse avançar o sentimento. É o momento de estarmos buscando agora a caridade, a fraternidade. É esse momento. Porque somente nesse caminhar é que nós vamos estar construindo, edificando esse mundo melhor. Não somente exteriormente falando, junto a todos, né, a todos os nossos irmãos de caminhada, mas dentro de nós, as nossas ações. Então é pelo sentimento. É pelo Evangelho que a melhora, a transformação íntima nossa, essa ligação com Cristo, e que muitas das vezes a gente ouve, né, como até mesmo tem no Evangelho, né, a segunda vinda do Cristo, a gente não ouve isso, já não ouviu? Tantos irmãos nossos, até de outras religiões falando que Cristo virá, né? A gente já não ouviu isso? Já? O que significa essa segunda vinda do Cristo? Está ligado aos nossos tempos. Será que ele vai estar aqui conosco de novo entre nós? Haverá essa necessidade? Sabemos que não. Por quê? Porque agora nós vamos estar ligados ao Cristo. É claro. Os nossos esforços, a nossa luta, o nosso caminhar para dentro dessa trajetória que nos fará nos aproximar cada vez mais do Cristo. Mas o nosso pensamento e o nosso sentimento é que nos alçarão a esse momento em que sim, no mundo de regeneração, ou mais além, o Mestre estará muito próximo de nós. Está claro? Então ele se aproximará e unirá os nossos corações, todos nós, nesse único objetivo ideal. Porque é isso que caracterizará esse progresso moral da humanidade. Todos nós estaremos vibrando, como nós falamos aqui, em outros pensamentos e em sentimentos melhores. E Kardec fala da vinda de outros espíritos melhores, né, mais adiantados, que vão estar junto a nós, nos auxiliando nessa transformação. Sim. Porque buscando lá no Livro dos Espíritos, uma parte que tem das ideias inatas, já estamos um pouquinho já, né, vários irmãos nossos já trouxeram as palestras, né, que a gente tem, as ideias inatas. O que são ideias inatas? O Espírito já traz em si toda aquela aquisição moral, espiritual, de conhecimento, de entendimento, para que aqui, encarnado, ele possa colocar e disseminar isso junto a nós. E todos nós trazemos
mudança dos nossos pensamentos, de vibrarmos em pensamentos, nesses ideais que devem ser alimentados em nós, mas principalmente essa busca interior nossa, amarmos os nossos erros, temos um olhar mais amoroso, mais fraterno para todos. Isso caracterizará esse progresso moral para a humanidade. É claro. E aí, as palavras de Kardec são muito interessantes. Ele diz aqui: até aqui, a humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. O homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. Por isso, para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite nele o egoísmo e o orgulho. Então, bem claro, né? As palavras de Kardec a nós. Ele já trazendo exatamente isso que a gente está falando. É imprescindível que a gente comece essa busca de tirar completamente de nós o egoísmo e o orgulho, para que a gente possa alçar. Mas para isso efetivo dentro de nós necessitamos buscar isso com clareza, buscar nos dar o incentivo às caridades dessas verdades eternas. Não nos confundirmos, não nos deixarmos envolver por tantas coisas que acabam nos envolvendo, nos deturpando a nossa mente. O momento é desse equilíbrio que a gente precisa agora. É fundamental que a gente tenha a nossa mente um pouquinho mais elevada, para que a gente possa se sintonizar cada vez mais com a espiritualidade maior. A quarto item fala, Kardec, logo depois de falar da elevação vibratória. E aqui, como nós já falamos, Kardec já traz que o planeta se encaminha para a sua trajetória ascensional na hierarquia dos mundos, os quais todo o nosso sistema já se encontram renovados. Muitos dos planetas já se encontram do nosso sistema. O nosso ainda se encontra afastado, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, ou seja, a maior ligação e sintonia entre os dois mundos. Por que Kardec traz isso? Porque a gente percebe, como a gente falou aqui antes, o planeta há de se elevar, né? E aí quando a gente fala de se elevar de esfera, a gente percebe que ele haverá lá na frente, ele sofrerá aquela transformação física que a gente falou, que ele sairá da sua trajetória atual e ele se elevará numa outra esfera vibratória. E para que tudo isso aconteça, todos esses elementos que a gente falou terão que ser transformados, né? Terão que ser sutilizados, e os nossos pensamentos, né? Com a vinda de espíritos melhores e a nossa busca por essa melhoria, a gente já vai elevando o padrão vibratório das esferas em torno do nosso planeta. Isso será importante para que a gente possa entrar numa outra vibração, efetivamente, como a gente estava falando aqui. Para isso, não somente nós encarnados, mas principalmente os nossos irmãos desencarnados.
sofrerão, também passarão por esse processo, né? Então, estamos todos nós encarnando, desencarnando e reencarnando várias vezes. Só que precisamos ter isso em mente, que precisamos dar o nosso passo em direção a isso, a esse processo, nos melhorarmos aqui e melhorarmos o plano espiritual, essa sintonia, esse intercâmbio com o plano espiritual. Precisa estar melhor, cada vez mais ativo. Olha a nossa mente, que Kardec diz que a gente necessita estar elevando sempre o nosso pensamento. Por quê? Para que essa ligação com a espiritualidade seja mais efetiva, o que ocorrerá lá na frente. A gente já precisa estar vibrando dessa forma. Está claro? É necessário isso. A gente tem isso em mente. A gente necessita já começar nossa transformação moral, no nosso autoconhecimento, na melhora dos nossos sentimentos, ou seja, do tirarmos o egoísmo cada vez mais dentro de nós, para que a gente possa ter essa ligação maior com o próximo. É claro? É importante que isso ocorra. E aí, logo depois, no quinto item, ele fala, que ele traz aqui bem claro, nesse processo de transformação, a gente percebe que a gente passa pela tempestade, né? E no momento atual, nós estamos nesse barco, nessa tempestade, estamos efetivamente. Esse momento de transição, estamos nesse barco de tempestade, em que essas coisas, esses costumes, né, que não devem mais existir, que devem já serem tirados, né, do mundo, ainda se encontram, mas que necessitam ser tirados. Tudo isso contrário às leis do Pai, é necessário que sejam transformados. Então, nós estamos nesse momento da tempestade. Por isso, a importância do nosso pensamento e do nosso sentimento nesse momento atual. Nós não temos noção do quanto a espiritualidade o tempo todo traz isso para nós. Nós não temos, às vezes, nós não damos a atenção devida. Nós não prestamos a atenção. Mas sabemos que logo depois dessa tempestade vem a calmaria. E a calmaria é esse mundo melhor que a gente está falando. E que vamos conseguir respirar melhor. E quando a gente fala respirar melhor, estamos falando não somente do respirar desse espiritual, né, da nossa calma espiritual, não, estou falando de respirar bem físico melhor. Porque a gente não está falando da elevação vibratória, da atmosfera espiritual. Então, o que vai acontecer com a nossa atmosfera? Se sutilizará. Então, o nosso respirar será melhor. Efetivamente. Em tudo. Físico, espiritualmente, moralmente. Está claro? Então, efetivamente, os nossos alimentos serão outros. Serão desse amor, desse sentimento que deverá nos unir
no bem, centrada no positivismo, na perseverança, na confiança com a espiritualidade maior, na certeza de que essa tempestade chegará a calma e que do caos virá a ordem. Que haja ordem. E quando a espiritualidade nos traz disciplina, exatamente nos mostrando para que cheguemos a isso aqui. Disciplina de nós mesmos. Se sabemos que devemos estar elevando o nosso padrão vibratório, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a gente precisa para isso o quê? De utilizar a disciplina. Na verdade, trazemos ainda muitas coisas, ainda trazemos esse egoísmo, esse orgulho, e que se não for através da disciplina, da boa vontade dos nossos corações, do nosso esforço, nós ainda vamos permanecer aqui, presos à tempestade, ao caos, ao desequilíbrio, à intranquilidade, à ansiedade dentro de nós. A diferença que nós temos que ter para que a gente possa avançar em direção a esses momentos, a esses tempos que são chegados, porque estamos nesse momento. E para que avancemos, é necessário que comecemos a buscar, a estarmos aqui, a estarmos mais atentos. É claro, logo depois, está sintetizando, são 26 itens desse livro. Kardec traz para nós a importância da doutrina espírita no mundo e nas nossas vidas. Que ele já traz que nesse momento nós nos encontramos dessas transformações físicas, desse processo de avanço moral, espiritual nosso que a gente necessita, a influência do Espiritismo. A missão de Kardec de trazer essas verdades do plano espiritual para nós, para todos nós, com clareza, com entendimento, para que a gente efetivamente possa estar modificando a nossa mente, saindo desses costumes, nos abrandando, indo em direção àquele senso moral que há de decidir para um mundo melhor. É claro, então a doutrina nos esclarece, ela abre os horizontes, ela descortina tudo isso para a gente. No momento atual, é imprescindível isso, para que a gente possa avançar. É importante, quando a gente for lembrei agora, que a gente então que fala muito do meio ambiente, dessa preocupação nossa, de como nós temos que ter um cuidado, porque o nosso planeta, a natureza, está também dando sinais, mostrando de que nós necessitamos ter esse cuidado. Olha aí, quando falamos de toda a planta que não for plantada sob as leis do Pai será arrancada, é que o que nós devemos estar plantando, o que nós estamos plantando,
claro que essa transformação, ela ocorrerá de forma natural, porque é pela vontade do Pai, é a lei de causa e efeito, né? Não tem como uma lei do Pai. Isso ocorrerá, tudo aquilo que necessita ser transformado, que não está presente, vai ser transformado, porque é a lei do Pai. Mas o que a espiritualidade se preocupa é que nós não devemos agravar nem é uma leva para todos nós. O agravamento de tudo que fizermos, seja físico ou moral, nós vamos estar contribuindo para isso e não para isso. Está claro? Nós vamos sofrer as consequências, porque é uma lei. Então, o agravamento não deve ser nosso. Nós não podemos. Não é mais momento. Então, isso é um grande alerta da espiritualidade de todos nós. É a responsabilidade de todos nós. Então, o Espiritismo, ele traz isso claro para nós, né? Ele nos esclarece isso. Uma parte aqui, que acho que eu não li, sim. Uma parte interessante, não vou deixar passar. Vê se eu acho. Tá. Aqui Kardec traz, ó, para a gente sintetizar melhor até isso que a gente está falando. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. É, pois, para o futuro, mais que para o presente. Olha o que ele falou. Isso em 1968. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. É, pois, para o futuro, mais que para o presente, que trabalhamos. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, porque preparam as vias da regeneração, pela unificação e pela racionalidade das crenças. Felizes os que os aproveitam desde hoje. Será para eles tanto de ganho e de penas poupadas. Olha as palavras que nós recebemos aqui, né? Que mostram exatamente o que a gente vem falando. Porque preparam as vias da regeneração ao mundo que nós queremos, né? Pela unificação e pela racionalidade das crenças. Ou seja, estaremos unidos aqui. Porque é isso que nos unirá efetivamente. Todas as crenças, não é verdade? Nos unirá num único objetivo. E felizes os que desde já começam
distantes, as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem das coisas. Que pouco a pouco se estabiliza à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. Então, nós vamos sair desse processo e definitivamente tudo se assentará, se estabelecerá. Mas cabe a nós estarmos construindo isso aqui. Já para terminarmos, o último item. O Evangelho como o cristianismo vive. Porque logo no final, Kardec já traz nesse item que eu vou falar a importância do Evangelho na nossa vida, porque é ele que proporcionará a calma dos nossos espíritos, essa ligação com a proposta do Mestre, com os ensinos do Mestre na nossa vida, nos trará essa calma que a gente tanto necessita, em busca dessa ordem, é do equilíbrio que a gente necessita. E aqui ele fala: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões mais. Somente esse progresso poderá fazer que reine entre as criaturas a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que derrubará as barreiras que separam os povos, que fará que caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de siglas, ensinando os homens a se considerarem irmãos e a se auxiliarem mutuamente e não destinados a viver uns à custa dos outros. Será ainda o progresso moral, secundado então pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias, e por isso mesmo aceitas por todos. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, impedida de efetivar-se desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem que os dissidentes sejam vistos pelos outros como se fossem inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Para a gente finalizar, eu trouxe uma passagem do livro No Mundo Maior de André Luiz, porque André Luiz já traz isso. Esses mesmos sinais dos tempos, ele já nos traz em algumas obras dele, traz nos Mensageiros e No Mundo Maior. Mas No Mundo Maior, que é o quinto livro da obra, da série de André Luiz, em que André Luiz já está como um trabalhador incansável, já trazendo todo o conhecimento, todo o entendimento, né? Ele já nos traz, junto a Caldeirada e a tantos outros orientadores do plano espiritual, uma noção muito clara do trabalho da mente espiritual, do pensamento. E esse livro é um livro que ele traz todos esse entendimento sobre o cérebro,
justamente da importância do nosso pensamento estar em ligação com a espiritualidade maior, mais elevada vibratoriamente. Como vocês estão falando agora, né, dessa importância de estarmos atentos a isso, a nos ligarmos mais com a espiritualidade maior. E está André Luiz, nesse livro, 1947, ele já traz isso. Isso aqui são as orientações de um ministro do nosso lar, chamado Eusébio, um espírito luminoso que vem ao encontro, né, de André Luiz e de outros irmãos, porque é uma assembleia no plano espiritual. Muitos irmãos ali são reunidos, tanto encarnados, que no desdobramento vão a essas reuniões, a essas assembleias no plano espiritual para estudo, para alargamento de ideia. Olha as ideias alargadas, né? Quando o Espírito traz isso, já traz fortalecido nele essas ideias, para que aqui ele possa implantar, ele possa levar a todos, né? Nessa construção do bem. Lá no plano espiritual nós somos levados. E também os irmãos que aqui se encontram desencarnados, como André Luiz, que reencarnarão, né? Cumprirão as tarefas que devem cumprir. E Eusébio, nessa preleção que ele faz a todos que ali se encontram, uma preleção belíssima, ele traz muito disso, desses sinais dos tempos, desse momento que nós nos encontramos, sintetizando tudo isso que Kardec já traz, já trouxe para a gente, né? No momento que a gente se encontra. Abandonar a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés, antes de abrigar semelhante propósito. Procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Empolgando a chefia na própria existência, deixai plantar o bem na esteira dos vossos passos. Somente os servos que trabalham gravam o tempo, os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais chamem-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais. Entregues à ociosidade, classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta da terra. Adejam com insetos multicores, tornando a poeira de que se alçaram por alguns pontos. Regressando, pois, ao pouco de carne, valei-nos da luz para as edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo. Convertamos-nos em realidade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente em vários departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves, a ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si. Encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duelo homem consigo mesmo, um atual processo acelerado de transição. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair os cuidados universais. Mais empenho, possamos, com essa mensagem de alerta,
mostrar às pessoas que existe alguma coisa maior do que nós estamos vendo por aí. Deus nos aguarda, Ele quer que trabalhemos para que consigamos chegar aos seus pés. Obrigado, Márcia, pelas suas palavras. Com certeza, elas tocaram o coração de todos nós, aqui encarnados, e aos encarnados, com certeza, que estão